Olá, tudo bom com você? Vamos falar um pouquinho sobre educação musical, lançado no dia 15 na Feira do Livro de Balneário Camboriú. O livro Percussão Catarina reúne um material rico aí que fala sobre os instrumentos aqui de Santa Catarina e pode ser um material também rico para as aulas de educação ambiental nas escolas. Aqui no estúdio eu vou conversar com o Rodrigo Paiva, que é músico e também professor do curso de música aqui da Univale. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui. Parabéns aí pelo livro, dei uma folheadinha, é muito bom. Como é que surgiu esse resgate aí, né, de trazer esses instrumentos tão diferentes para esse livro? Obrigado aí vocês pelo convite, agradeço essa oportunidade. O livro Percussão Catarina, ele nasceu já desde 2010 com uma pesquisa, né, que se realizou aqui no curso de música da Univale, através dos editais de pesquisa aqui do artigo 170. E eu fui orientador do Luciano Candemil, que é meu parceiro aqui no livro. A gente iniciou fazendo a catalogação dos instrumentos de percussão que são utilizados por grupos folclóricos aqui de Santa Catarina, né? Então a nossa intenção era conhecer que instrumentos temos aqui em Santa Catarina, né? Temos percussão aqui, o que nós temos, né? Porque quando a gente fala em percussão no Brasil, a gente lembra das escolas de samba do Rio de Janeiro, da timbalada, da axé music lá em Salvador, Bahia, né? Lembra de Carlinhos Brown? Isso, que é tudo bem conhecido, né, do grande público. E a percussão no nosso estado, a gente sabe que tem muita coisa, mas a gente queria conhecer um pouquinho mais. E a gente foi se surpreendendo, né, com festas, grupos folclóricos que a gente não conhecia e instrumentos também que a gente não conhecia. Então essa pesquisa que se iniciou em 2010, a gente acabou catalogando mais de 100 instrumentos de percussão diferentes. Nossa. E também essa catalogação não é, ela tem, por exemplo, o nome do instrumento, como que ele é feito, como que ele é tocado, né? Então a gente utilizou uma metodologia de classificação de instrumentos que aborda essas características, né? E daí a gente foi vendo que era um material, como a gente também que trabalha com percussão não conhecia muitos desses instrumentos e dessas festas, a gente achou interessante começar a divulgar mais essa pesquisa, não só no meio acadêmico, né? A gente publicou alguns artigos em congressos, mas a gente queria também divulgar para o grande público. Criamos um blog, isso já foi no segundo ano da pesquisa. Depois a gente fez uma exposição itinerante nas escolas, selecionamos alguns instrumentos, fizemos banners, levávamos para as escolas. E depois no terceiro ano a gente fez também oficinas de capacitação para professores, oficina de construção de instrumentos. Então esse foi um processo ao longo dos anos, até que a gente formatou uma aula show para levar para as escolas também, onde a gente faz poesias e canções e peças instrumentais com percussão, para contar um pouquinho dessa história, desses instrumentos e mostrar um pouco dessa diversidade, né, que a gente tem aqui no nosso estado. Bacana. E acabou virando daí um livro, né? Poxa, também um resgate histórico, né? Uma pesquisa histórica, né? Alguns instrumentos são raros, já estavam fora de uso, Rodrigo? A nossa intenção, na verdade, inicial era só catalogar esses instrumentos, a gente nem iria se aprofundar muito, né? Porque realmente é um universo muito grande. Cada grupo, cada manifestação dessa, cada festa tem muitos conhecimentos, são passados, né, de gerações em geração, e a gente não teve, né, essa profundidade toda na pesquisa. A gente focou mais em conhecer os instrumentos. Então, por exemplo, o Catumbi é uma festa que a gente tem ali um grupo em atividade, que é o grupo de Catumbi de Itapocu, que é perto ali de São Francisco do Sul, né, em Araquari. E esse grupo está em atividade e é uma festa que não é muito conhecida nem de nós mesmos, músicos aqui de Santa Catarina, né? Que é uma festa de origem afro-brasileira, importante aqui no estado. Então lá eles têm 2 tambores que têm mais de 200 anos. Esses mesmos tambores que são utilizados. Uma relíquia, né? Deve ter sido usado por escravos. Né? Exatamente. Então a gente
encontrou esse tipo de informação. Também alguns instrumentos que nós não conhecíamos, como de grupos germânicos, né, de Blumenau. Tem o Huck, que é um instrumento bem interessante, que ele raspa assim em cima de uma tampa, como um cabo, assim, como se fosse um cabo de vassoura, né? Nossa, eu estou vendo aqui violino. Violino do Diabo, né? Que é um outro instrumento também interessante, que é também desses grupos germânicos, também que fazem uma função como se fosse um contrabaixo ali, uma marcação, né, de um acompanhamento. É um sarrafão assim de madeira com cordas, tocado com serrote. E eu tô vendo aqui, esses instrumentos, muitos são confeccionados pelas próprias comunidades tradicionais, né? Exatamente. A gente, nessa classificação, a gente tem algumas características dos instrumentos musicais, que seriam, o som é produzido por membrana, que são os membranofones, por cordas, que são os cordofones, os idiofones, que são os próprios corpo do instrumento que vibra, né, para produzir o som. Isso já é uma classificação dos instrumentos musicais. E a gente também tem aqueles instrumentos que a gente chama não convencionais, né? Por exemplo, no caso, uma panela, algo que não foi feito para ser um instrumento, mas é usado como instrumento, né? Então a gente tem, no caso, o pilão, né, que é usado por um grupo ali de bombinhas, né? Que é usado mesmo nas apresentações musicais como um instrumento musical. Ah, que bacana. Né? Então, ou o machado, por exemplo, né? Então tem alguns que são instrumentos que a gente chama de instrumentos não convencionais, né? Até eu tô vendo aqui no livro que até as esporas, né? Viram um instrumento musical, exatamente, né? Nas danças. Exatamente. A percussão corporal, o sapateado, né? Os bastões, tem muitos instrumentos. Então a gente selecionou alguns desses para mostrar no livro, também essa classificação, como que ela é feita, né? A forma de tocar, os componentes que são utilizados, né? O nome dos grupos folclóricos. E depois tem uma segunda seção no livro que são algumas músicas e atividades para o professor fazer em sala de aula, né? Que também é um dos nossos, digamos, focos de pesquisa aqui do curso de música, né? Da Univale. A gente tem essa pesquisa em produção de materiais didáticos, outros professores aqui do curso também têm, e a gente, algumas dessas pesquisas a gente acaba transformando aí em materiais para poder o professor levar para as escolas e divulgar então esse conhecimento, não só então nesse meio acadêmico, que a gente também produz artigos, e no caso esse também foi o TCC do Luciano Candemir, acabou produzindo um TCC, trabalho de conclusão de curso. Mas esse formato a gente acha que é mais acessível, assim, né? Para os alunos, para os professores. É uma composição gráfica mais atraente, exatamente, né, Rodrigo? É interessante a pesquisa de vocês, porque às vezes o que a gente pensa de instrumento musical são mesmo esses tradicionais, né? Por exemplo, lá no litoral do Paraná, em Paranaguá, tem lá o fandango, mas o que dita o fandango mesmo, que se torna um instrumento musical, são os tamancos de madeira, exatamente, né? Então, isso se torna um instrumento musical também, onde você não vê como instrumento musical, mas né? Isso que é interessante, né? E outra coisa que eu acho interessante como músico, né? Você falou dos tamancos de madeira, agora eu lembrei do grande músico Ayrton Moreira, que é um percussionista referência para nós brasileiros e para o mundo, né? Que é um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos já há muito tempo. E ele, por exemplo, usa as tamancas também no seu conjunto de percussão nos shows, né? Onde ele faz. Ele toca com grandes nomes da música aí no mundo inteiro e as tamancas fazem parte do setup instrumental dele, né? E muitas desses instrumentos são realmente improvisados, Rodrigo, nessas comunidades, por exemplo? Eu acho que alguns são. A gente encontrou, por exemplo, instrumentos que a gente não imaginava encontrar, por exemplo, um djembe, que é da cultura africana, mas aqui ele é utilizado de uma outra forma. Às vezes ele toca, provavelmente porque aquele instrumento já estava disponível e ele acaba utilizando. Então, não porque é um instrumento de tradição daquele grupo ou daquela etnia, né? Mas é um instrumento que estava disponível. A gente encontrou alguns, assim, como a própria zabumba, que é muito comum no Nordeste, né? No forró.
Aqui a gente notou que ela é utilizada, mas talvez como se fosse um outro tambor, como se tocaria um surdo. Sim. Então a zabumba no Nordeste normalmente se toca com uma baqueta embaixo e uma em cima. Aqui a gente encontrou que só se toca em cima e com a mão como se fosse um surdo. Então provavelmente porque ela é menorzinha e estava disponível, né? Entendi. Então... E aqui na região de Itajaí, alguma curiosidade assim que vocês descobriram? Não? Aqui é o boi de mamão, né? O terno de reis, que são festas importantes, né? E grupos ainda que estão em atuação. Também não só em Itajaí, mas aqui no litoral, né? Que usam viola, isso. E outros instrumentos também. Exatamente. Para poder fazer lá as cantorias. Exato. Né? Então sempre tem um tambor grave, assim, com som mais grave, com membrana, que pode ser um surdo, uma timba, um rebolo. A gente encontrou alguns que faz aquela marcação mais grave. O pandeiro de nylon é um que é bastante utilizado também, o pandeiro com pele de couro ou com pele de nylon, mas principalmente de pele de nylon. Para fazer as marcações do boi e tudo mais. Exatamente. Né? Chocalhos, né? O ganzá, reco-reco, afoxé, tem vários instrumentos. Na marejada agora, nessa última, a gente viu bastante isso, porque houve um encontro da Festa da Cultura Açoriana e havia muitos grupos folclóricos com instrumentos também diferentes. Né? Exato. Então, as festas de outubro, foi importante que você falou, porque quando nós começamos a pesquisa, a gente não tinha muitos recursos para, por exemplo, ficar viajando e em loco, né, observar esses grupos, porque a gente tinha uma limitação de equipe, né, era uma pesquisa pequena, né, sem muitas pretensões, assim. E a gente tentou entrar em contato com listagens que a gente conseguiu, por exemplo, na Fundação Catarinense de Cultura, dos grupos, mas eram listas que estavam desatualizadas, os dados, a gente não conseguiu muito retorno. A gente imaginava que iria conseguir esse contato com os grupos a partir dali, né? Mas com essa dificuldade a gente acabou indo nas festas de outubro, como a Marejada, como a Açorfest, né? Oktoberfest, essas festas, e ali sim os grupos acabam estando presentes, né? Porque tem a programação, as apresentações musicais, e ali facilitou também porque numa mesma festa você encontra grupos de locais diferentes, né? Se torna um grande campo de pesquisa. Exatamente, foi ali que a gente conseguiu observar, conversar com as pessoas, tirar fotos de instrumentos, fazer anotações, né? Aí é ali que a pesquisa ganhou corpo. Tá certo, Rodrigo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente aí com o Rodrigo a respeito desse livro Percussão Catarina, que é um resgate muito importante aí. E vamos saber aí dos cursos que eles vão fazer, das oficinas que eles vão fazer, apresentando um livro para professores aí das escolas. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Paiva, que é professor do curso de música da Univale, músico e autor também do livro, junto com Luciano da Silva Candemil, Percussão Catarina, aí que mostra os instrumentos aí de percussão de grupos folclóricos de todo o estado, numa pesquisa que foi feita aí em Santa Catarina para reverenciar esses instrumentos aí das comunidades tradicionais dos grupos folclóricos. Rodrigo, agora esse livro aqui também se torna um livro didático para as escolas, né? Em 2011, o governo estabeleceu a lei de educação musical nas escolas. Muitos municípios ainda não estão cumprindo, até por falta de instrumentos também, mas conhecer esses instrumentos através desse livro já dá uma boa perspectiva aí para as escolas, né? Sim. Essa questão da legislação, né, ela vem se alterando ao longo do tempo. Agora a gente está com algumas mudanças aí que até não sabemos como que vai ficar a situação, algumas mudanças que a gente não está considerando como bem-vindas, né? Mas eu acho que não é talvez o nosso foco aqui. Eu talvez deixaria só como um alerta, né? Que a obrigatoriedade do ensino de música, apesar de estar ou não na lei, seria o mínimo que
governos e as secretarias de educação deveriam oferecer pensando na formação integral do ser humano, né? Então, não é porque ela está ou não obrigada que deveria... Eu acho que todas as escolas deveriam ter música, né? Então, a gente quer incentivar que tenha música nas escolas, e esse livro com certeza vai ajudar os professores, os alunos a falar sobre música, a tocar, a conhecer, né, instrumentos musicais, a cultura musical que a gente tem aqui no nosso estado. Então, essa questão da obrigatoriedade da lei é muito bem-vinda que tenha, e se caso a política nacional aí fizer alterações que a gente não gostaria, mas que as escolas, os governantes continuem mantendo a música nas escolas, implementem, porque é muito importante para nossas crianças, para a educação, para os profissionais da música, para a cadeia produtiva, né, como um todo. Até para o aprendizado da criança também, né? Com certeza. A gente aqui na Univale está fazendo um trabalho com um grupo de percussão, educação musical para crianças com autismo, em parceria aqui com o SER e o núcleo a professora Cristina Pozzi, que é neuropediatra e tal. E é incrível o trabalho, a gente vê o quanto que a música sensibiliza as pessoas, ajuda as pessoas no bem-estar, na formação, né? Claro que eu vou valorizar a minha profissão, mas eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Não ter o mínimo de educação. A gente não pode se conformar, né, com o mínimo de educação. A gente tem que exigir a educação com qualidade e o melhor possível. E Santa Catarina é um estado privilegiado, a gente tem condições para implementar, né? Itajaí tem muitas ações de música acontecendo, tem a Univale, tem o conservatório, tem as escolas, projetos maravilhosos aí, acho que a gente tem que batalhar por isso, né? Aqui também tem um projeto comunitário lá no bairro São João, de violão, sim, né? Tem a sim. empolgação das crianças, ver que a música realmente faz parte daquele cotidiano já das crianças. Exatamente. Né? A gente tem projetos aí com pessoas com deficiência visual, a gente tem projetos, né, em vários bairros, né, desde comunidades mais carentes. Eu acho que isso a gente tem que valorizar e tem que dar condições para esses profissionais atuarem, né? E a gente espera então que o livro também possa chegar nessas comunidades. Aliás, a distribuição dessa primeira tiragem ela é gratuita, foram feitas 1000 cópias, né, pela Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú. Então eu queria fazer um agradecimento aqui especial à Fundação Cultural de Balneário Camboriú e à Lei de Incentivo que proporcionou a gente, né, publicar esse livro, né, e agora essa primeira tiragem com a distribuição gratuita. As pessoas terem acesso a esse material, né? Isso que é interessante. Exatamente. Né? A gente está fazendo uma distribuição com parcerias com Secretaria de Educação do município de Balneário Camboriú e também de outras entidades, né? Educacionais, associações, professores. A gente está fazendo até o final aqui do ano, a gente vai estar concretizando essa distribuição também. E como que o professor pode usar esse livro dentro de sala de aula, dentro de toda essa proposta, inclusive da educação especial, né? O Festival de Música aqui de Itajaí tinha um projeto que a música que ia aos bairros. Sim. E fizeram também na educação especial na APAE também. Exato. E foi um resultado muito bacana, assim. Como é que o professor pode usar esse livro em sala de aula, Rodrigo? Então, o Luciano Candemil, por exemplo, ele é professor na APAE. Ele é responsável pela fanfarra da APAE de Balneário Camboriú. E a gente inclusive eles já receberam o nosso livro agora na semana passada, após o lançamento. E a gente, por exemplo, já fez lá a aula show. A gente já apresentou a aula show Percussão Catarina, que é um espetáculo didático. Eles adoraram, é muito legal. Eles já viram 2 vezes. E também o Luciano tem levado o material e o retorno, o feedback que a gente tem é o melhor possível, né? Muito Como é bacana. que será essa oficina para os professores? Vai ser uma oficina bem prática, a gente vai mostrar o livro, vai comentar sobre os instrumentos que constam do livro, a forma de classificar, né? Que eu comentei anteriormente. E vamos às atividades musicais, que nós temos 4 composições ali no final do livro. Pois é, estou vendo aqui as partituras, né? Isso, tem as partituras. Por exemplo, temos a música Pé com Palma, que é uma atividade que tem uma partitura
que a gente chama não convencional. Certo. É um quadro que tem cores, que tem uma letra, onde você vai cantar e tocar, brincando com a questão do pé direito, do pé esquerdo, palma. Muita gente fala, é difícil coordenar o pé, a mão. Então é uma atividade que a gente faz. As crianças adoram, os adultos adoram também. As crianças, a gente fez aqui numa oficina no CAL da Univale, era uma criançada assim de 6, 7 anos, e a gente achou que ia ser muita coisa para eles. A gente, vamos só ler o início. Mas eles quiseram, não, vamos ler até o fim. Eles quiseram tocar toda a música, e é uma forma também de incentivar a iniciação à leitura de uma partitura, né? Através dessa partitura que a gente chama não convencional, depois você começa a mostrar as relações com a partitura convencional, né? Com a notação musical tradicional. Olha que bacana. Aí temos outras músicas como o Pé de Butiá, que é uma peça onde utiliza os pandeiros, também brinca com o ritmo das palavras. E o Bombo Lagiano, que é uma outra peça instrumental que mostra os ritmos que vem da cultura, da tradição gaúcha, né? E também a Seringueira, que é uma música que traz a dança do vilão, o uso dos bastões. Então a gente acaba utilizando essas músicas para o pessoal ver que tem possibilidade de você trabalhar em sala de aula com esse material de uma forma criativa também, né? Eles podem também criar músicas, atividades a partir dessas ideias, né? Na pesquisa que vocês fizeram, você percebeu quem que preserva a tradição? Os jovens estão preservando também esses instrumentos? Ou eles correm o risco de desaparecer, Rodrigo? Olha, é uma pergunta interessante, difícil de te responder. A gente tem algumas preocupações. Por exemplo, eu acho que o Catumbi, por exemplo, é uma tradição que já está com muito pouco encontrado, né? A gente tem esse grupo, que é o grupo Catumbi de Itapocu, que está em atividade ali na região de Araquari, mas a gente não tem conhecimento de outros grupos. Eu até sabia tem a professora Cleide, que publicou um livro sobre o Catumbi há muitos anos atrás, sobre dois grupos que haviam em Florianópolis, e eu já tenho informação que não estão mais em atividade. E é uma festa de origem afro-brasileira importante, e a gente descobriu que aqueles tambores que eu comentei que tem 200 anos ali já, ninguém da comunidade sabe fazer aqueles tambores, né? Então, eu espero que eles possam aprender ainda e conseguir reproduzir, e que essa manifestação não morra, né? Que ela continue. Mas a gente vê também grupos em atividade que estão batalhando nessas festas de outubro. É interessante porque a gente vê os grupos se apresentando e é muito bonito. Então, ao mesmo tempo, tem uma parcela, né, da população que está valorizando e buscando manter, né, essas tradições. Mas eu tenho um pouco de preocupação, assim, eu acho que o saldo talvez está mais pro lado negativo, né, do que positivo, se for colocar na balança, assim. A minha filha, por exemplo, hoje ela tem 23 anos, mas ela, na escola onde ela estudou em Florianópolis, eles faziam boi de mamão. Hoje, os alunos que fazem estágio, por exemplo, eles levam atividades do boi de mamão, a maioria não conhece, o pessoal não conhece. Então, como se estivesse levando uma novidade, né? E isso é uma preocupação que eu acho que a gente tem que levar em conta, e mais um motivo assim que a gente fica feliz de estar de uma forma pequena, humilde, tentando contribuir, né, de alguma forma para que esse patrimônio seja valorizado, né? Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado aí. Realmente o livro é um registro, né, histórico também, e ficar para a posteridade, para consulta também desse pessoal, para que essas tradições não morram, né? Sim, eu agradeço a oportunidade e desejo a todos aí muita música na vida de todos. Tá certo, e parabéns pelo Dia do Músico, né? Que foi na terça. É isso. Na terça-feira. Na terça-feira. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. O Painel Univale fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Para você, um ótimo final de semana e até lá.